Me deixa te fazer uma pergunta. Como é que você tem lidado com as questões e as provações do nosso dia a dia? Como é que você tem se comportado perante os problemas que acontecem todos os dias, inclusive com as tentações do inimigo? Como é que você tem, de fato, absorvido todas essas questões e como é que têm sido as suas atitudes perante a essas questões? É justamente sobre isso que nós vamos refletir para que possamos continuar crescendo no reino de Deus, adquirindo ainda mais maturidade espiritual, para que possamos nos aproximar ainda mais e ter um relacionamento ainda melhor com Deus, pois Ele deixou todas as dicas que nós precisamos na palavra, na Bíblia, para que possamos continuar no caminho. E para isso eu te separei aqui em 3 pontos importantes para que a gente possa entender e com alguns versículos da palavra, para que nós tenhamos exemplos reais que aconteceram e possamos colocar em prática, na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. E o primeiro ponto é: a quem você está dando ouvidos? E a nossa reflexão está lá em 2 Crônicas, no capítulo 10, do 6 ao 11, que nos diz o seguinte: mas antes de eu ler a palavra, eu vou contextualizar para que a gente possa entender. Nesse momento, quem era o rei de Judá era Roboão. E o rei de Israel da parte do norte, porque já tinha se dividido norte e sul, era Jeroboão. E nesse momento, Jeroboão foi até o Roboão para pedir que ele diminuísse um pouco as cargas que eles tinham, as questões que Salomão já tinha imposto para esse povo. E aí, Roboão teve uma única atitude sábia, que foi tomar conselhos das pessoas. Mas, dentre esses conselhos que ele tomou, a quem será que ele deu ouvidos? E aí eu começo no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, do verso 6 ao 10, para que a gente possa entender melhor essa questão. Que nos diz o seguinte: e Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles lhe responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhes derem resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Nesse momento nós percebemos que o Roboão, o rei de Judá, ele pede conselho a 2 grupos de pessoas. O primeiro foram aos que serviram a Salomão, uma pessoa muito sábia, que em algumas traduções inclusive chamam de anciãos. E também tomou conselho a outro grupo, pessoas jovens, que de fato não eram jovens. Nesse caso aqui pode inclusive estar se referindo a inexperientes, mas que era um grupo que viveu com Roboão e cresceu com ele. O que é que acontece nesse episódio? Ele despreza o conselho dos anciãos que serviam a Salomão e que, consequentemente, eles tiveram sabedoria por estar junto com uma pessoa que era sábio, e prefere ouvir aos jovens, que manda ele pesar ainda mais a mão. Se você parar para analisar, o conselho dos anciãos é que ele fizesse aquilo que Jeroboão estava pedindo. Mas ele decidiu desprezar esse conselho e resolveu seguir ao conselho dos jovens, que era piorar ainda mais a situação daquelas pessoas. E na nossa vida prática, quando nós estamos nos aconselhando com pessoas, primeiro que a gente precisa entender com quem nós vamos buscar esse conselho. Com pessoas de Deus ou com pessoas que são nossos amigos, que são nossos parentes, mas que não estão no mesmo propósito, não estão no mesmo caminho do Senhor. A quem nós vamos nos aconselhar?
E tomando esses conselhos, a quem nós vamos ouvir? E aí tem alguns pontos que eu anotei aqui para que a gente possa entender. Você segue o conselho de quem te confronta ou de quem te conforta? Em muitos casos, aquelas pessoas que nos confrontam é para que de fato nós possamos evoluir, amadurecer, crescer, nos tornarmos as pessoas que Deus nos criou para ser. Mas, como não queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir, nós vamos para aqueles conselhos que nos confortam, que é aquilo que de fato nós queríamos ouvir. E infelizmente muitos cristãos vivem assim. Ao invés de preferir o confronto, eles querem o conforto. Porque, de fato, não está havendo nenhum tipo de transformação verdadeira, genuína. Então, quando ele toma conselho com homens de Deus que diz para ele que ele deve seguir por um caminho que de fato confronta e que não seria aquilo que ele queria, ele vai buscar conselho com outro grupo que fala aquilo que ele quer ouvir. A tendência é ele seguir o conselho daquilo que ele já queria. Ele está dando vazão à carne e não ao espírito. Isso acontece muito na vida cristã, principalmente. Na vida do mundo é normal, é natural. Mas na vida cristã a gente precisa sempre seguir um ambiente de confronto, porque é isso que nos faz crescer. Mas será que nós estamos buscando conselho com pessoas que nos confrontam ou não? Porque isso não está condizente com aquilo que eu de fato gostaria de ouvir. A gente precisa começar a entender que o confronto nos traz maturidade e que o grupo de pessoas que andam no caminho de Deus e têm a experiência necessária para nos dar conselho é o que nós devemos tomar, ouvir, dar ouvidos. Mas em muitos casos nós nem chegamos a tomar conselho com as pessoas que vão nos confrontar, porque nós não queremos ouvir aquilo que não gostaríamos de ouvir, aquilo que precisamos ouvir. Agora também precisamos tomar muito cuidado, porque nem todo mundo que está na casa de Deus é de Deus. Nem todo mundo que diz que é cristão de fato se transformou. Então é necessário tomar muito cuidado com quem nós vamos tomar conselhos. Precisamos buscar pessoas experientes na fé. Precisamos buscar pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que já tiveram a experiência com Deus, para que possamos tomar conselhos. Nesse caso aqui, se você parar para analisar, o grupo de anciãos, eles tinham contato com um homem sábio, que era Salomão, e que de fato foi dado uma sabedoria por Deus. E infelizmente, o Roboão, ele desprezou esse conselho. E nós estamos desprezando o conselho dos homens de Deus ou até mesmo de Deus. Às vezes Deus está nos dando um direcionamento que não era aquilo que queríamos fazer e nós não seguimos, porque não é aquilo que nós queremos fazer, porque é difícil, porque confronta, porque o processo vai trazer dores. Todo o processo de crescimento, de amadurecimento traz dores. E é necessário para que a gente possa crescer e nos tornarmos pessoas melhores. O que precisamos entender é que não podemos rejeitar a sabedoria e a experiência de quem nos confronta, porque é justamente isso que vai nos dar crescimento e maturidade. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, nos diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, que lhe será concedida. Então precisamos, em todos os momentos de nossas vidas, pedir sabedoria a Deus. Só Ele pode nos mostrar o que precisamos fazer, ou mostrar as pessoas que vão nos dar conselho para o nosso crescimento. Mas precisamos estar o tempo todo num relacionamento diário com Deus para que tenhamos essa sensibilidade espiritual de discernir quem de fato são homens de Deus. Quando o conselho chega até mim, quando eu peço a Deus, se de fato é de Deus ou não. E tudo isso só é revelado através do relacionamento diário com Deus. E esse relacionamento é através da leitura da palavra, da oração, do jejum, de estar em comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito que você e que estão caminhando para o mesmo destino que você. Essa é a realidade para que possamos ter um crescimento saudável. Segundo ponto, em quem está a sua confiança? Segunda Crônicas, no capítulo 12, eu estou lendo aqui na versão King James, o versículo número 1 nos diz o seguinte: depois que Roboão fortaleceu a sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá,
a lei de Yahvé, e todo Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Nesse caso aqui, ele desprezou as leis de Deus. Depois que ele se fortaleceu, depois que ele se estabeleceu como rei, estabeleceu o seu governo, ele começou a desprezar as leis de Deus. E todo Israel seguiu o seu caminho, certo? E isso acontece também no nosso dia a dia. Muitos, quando estão bem, começam a se afastar de Deus. Quando conseguiram resolver determinados problemas, esquecem de Deus. Param de se relacionar, se acham muito autossuficientes porque aquele problema foi solucionado. Infelizmente, muitos tratam Deus como conveniência, só buscam quando precisam. Só está mais próximo de Deus quando está passando por alguma tribulação. Só clamam a Deus, oram quando estão passando por problemas. Acontece com muitos, inclusive com cristãos, que é o que nós estamos vendo muito na atualidade. As pessoas só estão buscando a Deus para ter as bênçãos e não ter um relacionamento com o abençoador. As pessoas estão buscando Deus como conveniência para ter aquilo que elas querem. E depois que ela tem aquilo que elas querem, elas se afastam. E esse não é o processo natural, esse não é o processo real. A gente precisa estar num relacionamento com Deus o tempo todo. Se Ele deu, é porque você estava num nível em que estava merecendo. Nada do que a gente faça é para merecer aquilo que Deus nos dá. Mas Ele nos dá. Ele é tão bom que Ele nos dá. Mas eu não tenho que estar buscando a Deus para obter algum tipo de favor, de graça. Nós não somos merecedores de absolutamente nada e precisamos colocar na mente que Deus já fez o máximo dele para nós, que foi matar o seu único filho, para que pudéssemos ter um relacionamento com ele, para que pudéssemos ser libertos do pecado, para que fôssemos libertados da escravidão. Então ele já fez muito mais do que merecíamos, pois eu tenho certeza que ninguém aqui teria a capacidade de matar o seu único filho em benefício de uma outra pessoa que você inclusive nem conhece. Mas Deus nos conhece. Mas será que você teria essa mesma capacidade? Eu não vou botar nenhuma pessoa que você não conhece. Talvez matar o seu próprio filho por uma pessoa que você conheça. Você não iria fazer isso. Nós não temos essa capacidade. Só o próprio Deus. Então nós não podemos nos aproximar de Deus para obter bênçãos. A gente precisa se aproximar de Deus por quem Ele é. E nem pelo que Ele já fez, e também, mas por quem Ele é. Apesar de nós sermos miseráveis, sermos pecadores, Ele continua todo dia com misericórdia, pois a sua misericórdia é o motivo de não sermos consumidos, destruídos. Mas infelizmente muitos buscam Deus como conveniência. Quando precisam, é que buscam. Jeremias 17,5 nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Provérbios 3, 5 e 6 nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele, inclusive, ainda nos promete endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Então, a gente precisa colocar a nossa confiança em Deus, pois só Ele, de fato, é digno de toda confiança, honra, glória, louvor e tudo. Pois tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Precisamos colocar a nossa confiança diretamente nele. Terceiro ponto, qual o seu comportamento depois de errar? Até porque todos nós erramos. Mas, depois que você erra, qual é o seu comportamento? Qual o seu pensamento depois que você, de fato, comete algum tipo de erro? Temos que entender que todo erro traz consequência. 2 Crônicas, capítulo 12, no versículo 2. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinha transgredido contra o Senhor, porque ele tinha desprezado a lei do Senhor. Depois que ele se fortaleceu, ele despreza as leis de Deus. E aí no capítulo 2, Deus permite que o rei do Egito ataque a Jerusalém e inclusive traga algum tipo de consequência por conta do afastamento. Deus não se afasta da gente. A gente é quem se afasta de Deus. Deus está sempre no mesmo local. Mas a consequência do nosso afastamento é o afastamento automático de Deus. Ele está parado.
Ele está ali para você o tempo todo. Enquanto você tem um relacionamento com ele, você está junto. Mas quando você se afasta, automaticamente Deus está se afastando de você. Mas não é porque Deus decidiu se afastar, mas porque você decidiu se afastar de Deus. Então, automaticamente, existem consequências para isso. Existem consequências para o afastamento. Quando você se sente autossuficiente, a tendência é que você se sinta o cara, se sinta a pessoa e comece a se orgulhar daquilo que não foi nem você que conseguiu obter êxito. Não foi nem você que conseguiu obter êxito. E aí o que é que acontece? Começam a ter consequências e você pensa, mas por que eu estou tendo esse tipo de problema? Ué, você trata Deus como conveniência, só busca quando precisa. E aí, quando você obtém aquilo que você quer, você se afasta e não quer ter nenhum tipo de consequência, isso é irracional, totalmente irracional. Mas, independente do erro que você cometa, se você tiver a atitude correta, a forma correta, o comportamento correto, Deus ele é tão misericordioso que ele ainda te traz misericórdia, ele ainda age com compaixão com você. Mas o que você faz com as consequências? Quando você erra, você tem algum tipo de consequência. E o que é que você faz com isso? A Bíblia nos dá aqui alguns exemplos reais do que é que precisamos fazer. Segunda Crônicas, no capítulo 12, a partir do versículo 6, nos diz o seguinte: Roboão reconheceu o seu erro de ter se afastado, de ter desprezado as leis de Deus, e a partir do verso 6, ele tem uma atitude completamente diferente. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio ao profeta Semaías, dizendo: eles se humilharam. Não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor, em algumas traduções ira, não se derrame sobre Jerusalém por meio desses atos. Porém, serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Veja que ele teve um comportamento que é o que nós também devemos ter. Erramos? Certo. Estamos numa consequência. Muita gente, quando está na consequência daquele erro que a pessoa mesmo cometeu, ela começa a reclamar, a murmurar. É um comportamento completamente diferente do que deve ter. Todos nós vamos errar, todos nós somos pecadores. Mas, quando erramos, temos consequência. E o que é que fazemos com essa consequência? Qual é o nosso comportamento? Começamos a reclamar? Começamos a murmurar? Como é que nós agimos com a consequência? Aqui tem um exemplo. O rei fez o quê? E todos também. A primeira coisa que eles fizeram foi dizer: o Senhor é justo. Por que o Senhor é justo? Porque eu é quem errei. E ele está aplicando a justiça. Eu é quem transgredi as leis do Senhor. Eu é quem rejeitei as leis. Depois que eu estabeleci o meu governo, depois que eu estava bem, depois que tudo deu certo, aí eu vou lá e agora eu transgrido a lei de Deus. Eu começo a cometer pecados. Como é que pode? Aí ele nos mostra que o Senhor é justo, porque ele está aplicando a justiça. Porque o erro foi meu. Certo? E se humilharam perante o Senhor. O que nós devemos fazer? Nós vamos errar, nós somos pecadores. Mas precisamos, assim que percebermos o nosso erro, reconhecer, nos humilhar, pedir perdão a Deus. E dizer: Deus, realmente eu errei. Mas, por favor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, para que eu possa me tornar a pessoa que me criaste para ser. Só que, infelizmente, muita gente não reconhece. E aí eu te pergunto, o que é que você faz? Você reconhece e pede perdão? Ou você acha que sempre está certo? Não, aquilo que eu fiz está certo. Eu errei. Como é que eu me comporto depois que eu erro? Como é que está a minha mente depois que eu errei? Está tudo bem, está tudo tranquilo. O Espírito Santo não me incomodou em absolutamente nada. Tem algo de errado aí. Se o Espírito Santo não está te incomodando quando você tem algum tipo de deslize, tem alguma coisa de errada nesse relacionamento que você tem com Deus. Será que você de fato se converteu? Será que você está tendo um relacionamento real, saudável com Deus? Como se o Espírito Santo não está te incomodando pelos erros que você cometeu? Aí é uma pergunta, uma autoanálise que você precisa fazer. Mas aqui, Provérbios capítulo 28, no verso 13, nos diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e abandonam alcançam a misericórdia. Eu preciso confessar e eu preciso abandonar para que eu possa alcançar a misericórdia. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, Provérbios 28, 13.
Outro aqui, 1 João, no capítulo 1, verso 9, nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, se não confessarmos, não tem perdão. É muito simples a palavra, ela é autoexplicativa. E hoje em dia muita gente coloca obstáculos para ler a palavra de Deus, mas tem tantas versões hoje em dia que traz um entendimento muito fácil. Depende de você querer ter um relacionamento. É normal. Atos capítulo 3, no verso 19, nos diz o seguinte: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Nós precisamos, independente de termos errado, nos arrepender e pedir perdão a Deus. E não é da boca para fora, porque ele está vendo o nosso coração. Antes da gente falar, ele já sabe o que a gente ia falar. Então ele está vendo todo o processo. Nós é quem precisamos começar a nos humilhar em todas as situações, pedir discernimento a Deus. Só ele pode nos aconselhar, ou colocar um homem de Deus para nos aconselhar. Nós precisamos entender que o único caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E é ele quem nos dá a vida. Então a gente precisa estar num relacionamento direto com Deus para que possamos continuar crescendo. E sempre ao final de toda a reflexão, eu faço uma oração, pois nós precisamos de Deus o tempo todo, para que Ele nos ajude a continuar crescendo, a continuar nos caminhos, para que o inimigo não nos desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor continue nos mostrando o que precisamos fazer para chegarmos à estatura do varão perfeito. Que o Senhor nos mostre as pessoas que de fato são homens do Senhor, para que possamos nos aconselhar com eles, para que possamos seguir os conselhos que de fato nos confrontam e nos faz crescer. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, se assim nós nos arrependermos e confessarmos e nos humilharmos perante o Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento e discernimento espiritual para que possamos continuar evoluindo, sempre nos caminhos do Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você tem aprendido com o canal, coloca aqui nos comentários o que é que você tem aprendido, inclusive o que é que você tem aprendido na leitura da palavra, o que é que Deus tem te revelado na leitura da palavra. Compartilha conosco também nos comentários, pois é assim que nós conseguimos crescer. E não deixe de compartilhar com um amigo para que ele também entenda e que todos nós possamos crescer juntos sempre no caminho do Senhor. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.